ser humano deu muito ruim. Uma exortação em amor, feita pelo apóstolo Paulo. Vem ver. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Vamos estudar estes textos que estão na tela e hoje concluímos o livro de Neemias. Contextualizando brevemente, Neemias foi até Jerusalém para levantar os muros da cidade que estavam destruídos. Jerusalém, que acabou de sair de um cativeiro na Babilônia, parte do povo voltou para Jerusalém, ergueram o templo, mas estava sem os muros em torno da cidade, e Neemias, que era copeiro do rei da Babilônia, foi erguer esses muros. A Babilônia agora estava sob o domínio da Pérsia, então o rei que autorizou Neemias a ir fazer esse trabalho era o rei da Pérsia, que dominou a Babilônia, e o povo de Jerusalém continuava sob o domínio deste rei, só que agora eles voltaram para Jerusalém. Dentro deste trabalho que Neemias fez, ele deixou tudo pronto, devolveu ao povo a dignidade, restabeleceu a comunhão com Deus, deixou sacerdotes, levitas, cada um no seu posto, cada um cuidando de uma área específica. Eles fizeram uma nova aliança com o Senhor, assinaram, selaram esta aliança, ouviram acerca da lei do Senhor, ouviram toda a história deles. Após serem instruídos, então eles decidiram por fazer esta aliança, e nesta aliança, entre tantas outras coisas, todas elas dentro das leis de Moisés, tem 2 pontos destacáveis para o nosso estudo de hoje. Eles se comprometeram a não casarem com mulheres estrangeiras, visto que o casamento com mulheres estrangeiras trazia contaminação, mistura das raças, e fazia com que o povo de Deus se rendessem a deuses pagãos, a deuses estranhos vindo dessas mulheres. E o sábado, eles se comprometeram a não vender ou comprar coisas de vendedores no dia de sábado. O sábado seria reservado para viverem em função do Senhor, para o Senhor. Não haveria qualquer comércio, eles se preservariam para o Senhor. Foi determinado um horário em que as portas deveriam ser fechadas, a porta da cidade, e a partir daquele horário não haveria mais movimentação comercial. 2 nomes para ser lembrado nesta trajetória de Neemias, que ficou governando Jerusalém durante este tempo em que ele esteve lá, que são Sanbalat e Tobias. Ambos inimigos do povo de Deus, eram do povo de Samaria, se levantaram contra Neemias, e Tobias era um amonita. Os amonitas e os moabitas eram povos que tinham problemas com o povo de Deus. Por ordem de Deus, foi ordenado que eles não convivessem juntos. Esse povo se levantou contra o povo de Deus na peregrinação do deserto até chegar à terra prometida. Eles se opuseram. E por que estamos contextualizando tudo isso? Porque depois que Neemias deixou tudo pronto, colocou um governador e um vice-governador, os sacerdotes, os levitas, todo mundo organizado, a cidade estava bem cuidada, sob controle, todos orientados pela palavra de Deus, ele voltou para o seu lugar. Afinal de contas, o rei tinha dado a ele um tempo para ele fazer o serviço e voltar ao posto dele. Ele era copeiro do rei. Passados 10 ou 12 anos, Neemias pede ao rei para voltar a Jerusalém e ver como as coisas estavam. E eis que ele é surpreendido. O povo havia pecado tudo de novo. Deu ruim para a humanidade. Quando assinaram uma aliança junto com Neemias, Esdras, os sacerdotes, os levitas, eles ouviram a história e ouviram o porquê eles ficaram cativos por 70 anos na Babilônia. E foi justamente porque pecaram contra Deus. Um dos pecados, onde praticamente tudo começou, foi quando Salomão casou com mulheres estrangeiras. E em razão disso, ele adorou outros deuses. A partir daí, tudo desandou. Esse era, até dentro da visão que Neemias traz, o maior pecado. O que mais ofendeu a Deus. Porque foi uma lei restrita que Deus deu, protegendo esse povo, porque ele sabia que o homem não era capaz de resistir àquela tentação, que certamente eles seriam convencidos pelas mulheres estrangeiras
como Salomão, o homem mais sábio da história, acabou se rendendo a essas mulheres e aos deuses delas. E Neemias chega e vê o seguinte cenário: o povo casou com mulheres estrangeiras, o povo estava comercializando, fazendo compras dia de sábado, compra dos estrangeiros, entre eles os amonitas e mais. Tobias, um dos inimigos de Neemias, junto com Sanbalate, tinha parentesco com um dos líderes que estava responsável por cuidar do templo do Senhor, por conduzir o povo à adoração ao Senhor, por guardar o templo. Este homem trouxe para junto do povo de Deus um amonita, Tobias, e não apenas trouxe para junto, como ergueu para Tobias uma sala dentro do templo do Senhor, um lugar grande onde Tobias podia fazer o que bem quisesse. Ele profanou a casa de Deus, um lugar onde só os sacerdotes poderiam estar. Estava ali alguém que era inimigo do povo de Deus. Eliasibe foi a pessoa responsável por isso. Quando Neemias soube de tudo isso, se revoltou. E a primeira coisa que ele fez foi destruir o que foi erguido para Tobias. Lembrou aqueles homens da lei, da aliança que eles fizeram. Lembrou da história de Salomão, falou para eles: vocês não lembram o que foi contado para vocês acerca de Salomão, que por causa do pecado dele de ter casado com mulheres estrangeiras, foi onde tudo começou, e vocês fizeram a mesma coisa? Vocês não lembram da aliança que fizeram acerca do sábado? E Neemias então faz uma nova reforma, coloca tudo de novo em ordem, manda fechar as portas da cidade no horário do sábado, que deveria estar fechada. Descobriu que pessoas, os vendedores, ficavam aguardando do lado de fora para entrar assim que abrisse a porta, e ele os expulsou dali e tornou a colocar tudo em ordem. Duas lições no estudo de hoje. Uma, por mais que Neemias tivesse feito, por todas as oportunidades que ele deu ao povo, a dignidade que ele devolveu a esse povo, todo o trabalho, tudo que foi ofertado para eles, nada adiantou. Eles escolheram pecar. E para quem é líder, fica aí uma reflexão. Não depende de você. Não se desestimule. Não se enfraqueça porque você tentou, fez e não foi reconhecido ou não conseguiu o resultado esperado. Faça a sua parte e deixe que Deus faça a parte dele. E Neemias nos ensina isso quando ele faz uma oração ao Senhor, sabendo da aliança que fizeram e que dentro dessa aliança eles estavam se comprometendo, assumindo sobre eles as consequências, a justiça de Deus executada sobre eles, caso eles descumprissem a lei. Neemias então pede ao Senhor que se lembre dele, que lembre do que ele fez. Então, líder, faça a sua parte, clame pelo povo, se compadeça do povo, mas não se culpe se o resultado não sair do jeito que você esperava. Deus não perdeu o controle e ele é o líder acima de todos os líderes. E a outra lição é que o homem não pode nada. Nós somos um fracasso, um verdadeiro fracasso. Não é que o povo não quisesse e não tivesse entendido a lei e os benefícios de cumprir essa lei, é que eram falhos. O homem sozinho não consegue nada. Nós dependemos de Jesus. Jesus veio para mudar essa história. Jesus venceu o mundo. E ele disse: vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. E é ele quem nos ajuda a vencer. Ele nos manda tomar a cruz de cada dia e segui-lo. É para sacrificar o eu todos os dias. Mas antes, ele levou a cruz. Ele se sacrificou. Então ele sabe o peso que é levar uma cruz. Por isso, ele chama para um descanso nele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E manda que leve sobre si o fardo e o jugo dele, que é suave e leve. Nós somos um fracasso, mas com Jesus somos mais que vencedores. E assim concluímos o livro de Neemias. Te convido para começar amanhã um novo livro, Esther. Romanos, uma exortação em amor.
No texto de Romanos, hoje Paulo traz grandes exortações, mas tudo em amor. Paulo aborda muitos assuntos que é do nosso cotidiano. O foco principal é o amor ao próximo. Mas ele fala sobre ser fervoroso, cuidadoso, ter zelo, fala sobre socorrer os santos, os necessitados, para alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e no que depender de cada um, para que tenha paz com todos os homens. Tudo está dentro do contexto do amor, o amor ao próximo. Inclusive, Paulo fala que a lei se resume nisso: amar ao próximo como a ti mesmo. Claro que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Consequentemente, amando a Deus, você ama o próximo. Mas entre as observações de Paulo, além de focar principalmente no amor ao próximo, ele fala sobre autoridades. A submissão à autoridade. E a autoridade aqui que ele está falando é do governo. E isso nos dias de hoje é difícil demais de engolir, mas é a palavra de Deus, que não muda. E Paulo está dizendo que é preciso se submeter às autoridades, pagar impostos, pagar tributos. E o entendimento que ele traz é o seguinte: essas autoridades estão aqui a serviço de Deus. E a Bíblia diz, em muitos textos, que toda autoridade é instituída por Deus. O governo do seu país, este governo está lá porque Deus permitiu. E se este governo está aí, é porque ele disse sim. E independente do que este governo faça, você, como servo do Senhor, precisa se submeter à autoridade. A única autorização que você tem do Senhor para não se submeter à autoridade é se a ordem desta autoridade infringir a ordem de Deus. Se essa autoridade pedir que você faça algo que vá contra a lei do Senhor, aí você obedece à lei do Senhor. A Bíblia manda você orar pelas autoridades. Inclusive está no texto de hoje. Não somente pelas autoridades, mas Paulo também manda orar pelos que te perseguem. Salmos. Salmos 98 para fechar o estudo de hoje, chamando o povo para celebrar ao Senhor. Celebre ao Senhor em todo o tempo. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus disser que sim.